falar tudo sobre a segunda palestra. Tá bom? Olá, Matheus. Olá. E aí, pessoal, boa noite. Obrigado aí por comparecer a essa edição online via YouTube aí do Front.js, devido aos acontecimentos atuais, né? Então, essa palestra, antes de me apresentar, só falar o título dela, que é sobre o poder da programação reativa utilizando a RxJS. E um pouco sobre mim. Meu nome é Matheus Gomes, né? Sou engenheiro de software lá na Justa Pagamentos. Inclusive temos vagas aí, quem tiver interessado pode acessar através do QR Code. E nessa palestra a gente vai andar por alguns passos que são o que é a programação reativa, o que é as abordagens que existem para facilitar a programação reativa através de alguns padrões e como vincular essa programação reativa ao nosso ambiente atual, que é o front, né? Que é o front-end. Para a galera que está assistindo aí, provavelmente é front-end. Então vamos lá. Só um overview, o que é programação reativa em uma breve frase, né? Uma programação reativa, ela, de forma breve mesmo, é um paradigma de programação orientado a fluxo de dados. A definição de programação reativa é bem antiga, não é algo novo, embora tenhamos aí React.js, Angular, esses frameworks mais modernos que foram falar lá na palestra do Silas, não é algo novo, a programação reativa. E ela não se limita, por sua vez, ao front-end. Ela é um paradigma que ele é aplicado em todos os cenários, inclusive back-end. Então vamos lá. E está muito atrelado à programação reativa o padrão Observer. Ele não é o único padrão adotado em conjunto com a programação reativa, mas ele é um dos mais utilizados, que se baseia basicamente em duas etapas. Uma primeira etapa é a publicação de uma informação e a segunda é a inscrição nessa publicação. A gente pode se basear muito em um exemplo de um jornal, de uma assinatura de jornal, por exemplo, onde você tem um emissor de jornal, que é a empresa lá que emite jornal, e a gente tem o consumidor final, o cliente, que ele assina essa publicação e diariamente recebe esse jornal, consome o conteúdo dele lá, e quando ele não quiser mais, ele pode simplesmente cancelar. E é mais ou menos isso que se baseia o padrão Observer, onde eu tenho uma fonte emissora de informação e eu tenho tratativas desses fluxos de dados e eu tenho o consumidor final. Eu estou introduzindo sobre o padrão Observer porque existe um conjunto de bibliotecas chamado ReactiveX, que ReactiveX é uma iniciativa da Microsoft, embora quem conhece o ReactiveX não saiba muitas vezes. Eu vim saber, inclusive, recentemente que era uma iniciativa da Microsoft. E ela é um conjunto de APIs que tem abordagem em diversas linguagens, não necessariamente JavaScript, mas tem abordagem em Java, em .NET, Scala, Clojure, Swift, Dart, e também em JavaScript, que é o tema principal dessa palestrinha aqui online. E uma definição, como tem na própria documentação, é que o ReactiveX é uma API para programação assíncrona com fluxos observáveis. Então eu coloquei aqui o reactivex.io, que é lá a documentação oficial, que tem desde definições sobre o ReactiveX, como toda a listagem de abordagens de diversas linguagens que existem desse padrão. E ele, por sua vez, se baseia 100% no padrão Observer, onde eu tenho
emissores e consumidores. E uma delas que é bastante utilizada e vem embutida com o Angular, que a gente usa bastante lá no Justa Pagamentos, é o RxJS, RxJS, né? Muito conhecido como RxJS aí. E ele é uma biblioteca que também faz parte lá do ecossistema, né? Como eu falei, do ReactiveX. E ele, como alguns sabem, ele já vem por padrão embutido em projetos Angular gerado a partir do Angular CLI. Mas isso não quer dizer que ele é uma biblioteca que se restringe apenas à utilização em projetos Angular. De forma alguma, ele é completamente agnóstico de frameworks e ele possui uma abordagem muito utilizada até por desenvolvedores iniciantes em Angular, que é nos serviços. Quando você consome uma API lá no Angular, em muitos exemplos e até na própria documentação do Angular, você vai encontrar exemplos onde o HTTP Client do Angular retorna um observable, que é um tipo de retorno observável, como o próprio nome diz, onde eu posso pegar aquele retorno e fazer tratativas através dele. É um pouco diferente de Promise, embora a abordagem relacionada a serviços seja bem parecida. Onde Promise eu tenho aquele resultado lá, que eu posso fazer um den lá, né, para fazer alguma coisa com o dado que retorna, ou um catch para retornar o erro. Mas o Observable, ele, embora tenha forma de transformar ele em uma Promise, ele não é tão recomendado usar dessa forma, pois ele é extremamente poderoso, tem diversos operadores e diversas coisas que você pode fazer com esses operadores que de repente você não teria com Promise. Não estou julgando a Promise para quem gosta de utilizar a Promise, mas assim, é um universo de operadores, e o que você pode fazer com esses operadores e com pipelines, que eu vou falar mais um pouco para frente, é uma infinidade. E vamos lá, né, para o próximo. Como é que funciona o RxJS? O RxJS ele possui 4 principais etapas. A primeira é aquele exemplo lá que eu falei dos serviços do Angular, onde eu tenho retornos do tipo observable nos métodos que fazem consultas assíncronas utilizando o HTTP Client do Angular, que é uma injeção de dependência lá em serviço padrão. Tanto é que quando você gera, por exemplo, um serviço através do Angular CLI, ele já gera o serviço com o HTTP Client. Você pode construir requisições utilizando o HTTP Client do Angular, que por padrão retorna observables no seu método post, get, enfim, todos os métodos de utilização. E subscribes são, como eu falei no começo, aquele exemplo do jornal, subscribes são os leitores. Se eu retorno uma API de uma API qualquer, de um banco de dados, determinada lista de dados, no subscribe que eu vou saber no momento de utilizar ele. Ou seja, mais uma vez, voltando lá para o cenário do Angular, imagina que eu tenho um serviço lá e eu faço um get para alguma API, e no meu componente, na utilização do método desse serviço, eu consigo fazer um ponto subscribe naquele retorno lá do método do serviço. E a partir desse subscribe, como eu vou mostrar mais para frente, você consegue pegar o retorno, pegar erros ou completar aquela ação fazendo alguma lógica. Imagina que você tem um loading lá e no sucesso você quer tirar o loading e exibir o conteúdo, no erro você quer exibir uma mensagem de erro, e no complete você simplesmente quer tirar o loading, mas não necessariamente você precisa colocar a ação de tirar o loading no erro e no sucesso. Você pode simplesmente botar lá no complete, que é independente do sucesso ou do erro, você vai remover aquele loading lá da tela. Pronto, eu tenho aqui um exemplo do uso mais comum do RxJS, que é novamente serviços Angular.
Mais pra frente vocês vão ver que não necessariamente eu preciso usar no Angular, tem algumas abordagens um pouco agnósticas de framework. Mas imagina aí que eu tenho aquele método de serviço, né, como eu falei, e esse método ele retorna um observable através do HTTP client que está injetado nesse atributo HTTP e do seu método get que retorna um array de strings da minha API lá. Já está tipado aí e eu já estou dizendo que esse meu método vai retornar um array de string. Mas como eu vou pegar esse array de string e fazer alguma coisa com ele? Que aí a gente já entra naquele primeiro tópico que eu falei sobre a programação reativa, que é a tratativa de fluxo de dados. É nesse momento que eu faço a tratativa de fluxo de dados. É quando eu tenho esse retorno. Embora pareça algo meio estático, onde eu só estou fazendo uma vez aqui, não necessariamente. Esse exemplo aqui é o uso mais comum, mas ele se resolveria muito bem utilizando promises, mas ela é a abordagem utilizando RxJS e mais para frente eu vou mostrar qual seria a melhor forma de utilizar essa abordagem aqui. Pronto, como eu falei, eu tenho aí o sucesso, que é o callback de sucesso, tenho um callback de erro e tenho um callback final, que seria mais ou menos como o finally do try-catch, que é utilizado em diversas linguagens. E esse método .subscribe aí, ele só recebe como parâmetro esses 3 callbacks. Nenhum é obrigatório. Eu posso simplesmente ter um retorno de sucesso, posso ter um retorno de erro, mas aí eu teria que iniciar um callback vazio de sucesso. E também tem o complete, que não é obrigatório. Quem já trabalhou com Angular até nos níveis mais iniciantes, provavelmente já fez algo assim, se não for usando prompts. E quais seriam as possibilidades com as pipelines? Mas antes de falar das possibilidades, o que são pipelines do RxJS? Pipeline, imagina que é um grande bloco de abre-chave, fecha-chave que tem em qualquer método, onde dentro dele eu consigo executar vários passos de tratativas de fluxo de dados utilizando os operadores do RxJS. O pipeline nada mais é do que um grande embrulho para todos os operadores que não tem limite. Pode ser quantos operadores você quiser. Nesse exemplo aí eu tenho 2 operadores, o map e o tap, mas eu poderia ter 20, por exemplo, que eu poderia usar e tratar meus dados da forma que eu quisesse. Também temos operadores para tratar com erros e com a ação de complete. Nesse caso aqui, eu não estou colocando uma tratativa de erro nem o complete, mas eu conseguiria tratar erro, por exemplo, com um operador chamado getError e o complete com um operador chamado finalizer. Mas antes de falar sobre esses operadores, vamos dar uma explanada sobre o que é o operador map e o que é o operador tap. Como eu coloquei aí no comentário em cima do operador map, eu estou pegando meu conjunto de dados que veio lá do meu método do serviço e estou fazendo uma espécie de concatenação nele e retornando de novo para o meu próximo operador. Ou seja, eu tenho aí o data, iniciei uma constante com 2 valores e em seguida eu fiz um retorno dos meus dados anteriores mais esses dados complementares. E quando eu faço esse retorno, no próximo operador eu já pego o meu dado com os valores atualizados. Eu não pego mais aquele dado bruto que veio da API. E esse tap nada mais é do que uma forma de eu fazer qualquer coisa que eu quiser sem ser dentro do subscribe, sem ser dentro da ação de sucesso do subscribe. Ele de forma automática já é executado quando a sua pipeline deu sucesso, foi bem sucedida. Se eu tivesse algum erro aí de comunicação, eu não passaria pelo tap, eu já cairia numa tratativa de erro que eu teria que colocar aqui, obviamente, senão não teria tratativa de erro.
E dentro do subscribe, eu não tenho nenhum callback. Eu não tenho nenhum callback porque eu já fiz tudo que eu queria ter feito através dos operadores dentro de uma pipeline, que a gente chama de pipe no RxJS. Ponto pipe, você já consegue colocar todos os operadores que você quiser dentro dele. E o que são esses operadores, né? Como vocês viram lá no map, no tab, eles são apenas uma pequena ponta do iceberg aí, da infinidade de operadores que tem na RxJS. São muitos de verdade. Inclusive, durante o tempo que eu estava desenvolvendo essa apresentação, eu acabei conhecendo novos operadores. E a gente tem algumas categorias de operadores. São eles de combinação, de condição, de criação, de tratativa de erro, de multipublicações e de filtros. Também tem o de transformações e de utilidades que não se encaixam necessariamente nessas categorias específicas acima, mas como o TEP, por exemplo, é um operador mais simples, mas que tem um poder muito legal, porque eu não preciso colocar, executar alguma coisa dentro de um callback, por exemplo, do subscribe. Que inclusive, esses callbacks que vão dentro do subscribe, que normalmente é utilizado no uso comum, eles estão depreciados, mas ainda não foram tirados do RX por causa de break change, porque envolveria muitas outras coisas. E aí, só dando uma explanada sobre as categorias, nessa primeira categoria tem um operador muito interessante, que é o merge. Esse merge, a definição dele é um pouco complexa para entender no primeiro momento, mas eu tenho um exemplo dele a nível de código mesmo mais para frente, e acredito que vocês vão conseguir entender melhor. Mas o que é o merge? O merge eu consigo fazer uma junção de diversos retornos observáveis. Imagina que eu tenho dois serviços que retornam observables. Eu conseguiria colocar dentro de um merge esses dois retornos do tipo observáveis e a minha pipeline seria executada quando algum daqueles retornos observáveis acontecesse. Se eu tivesse 2 métodos lá e um deles apenas emitisse alguma coisa, o que tivesse dentro da pipeline de um merge iria acontecer. Ele funciona exatamente da mesma forma que o slide anterior. Imagina que esse list something from server aí fosse um merge. Eu conseguiria fazer um ponto pipe nele tranquilamente. E dentro dele eu inseria como parâmetro esses retornos observáveis. Mais para frente vai ficar um pouco mais claro com um exemplo de código. Tenho aí uma categoria de condições, né, condicionais. Deles é o every e o if aí com 2i, para não ser confundido aí com a palavra reservada do JavaScript, né? E esse if, ele basicamente retorna um novo observable através de uma condição. Ou seja, eu coloco a condição que eu quiser dentro dele, dentro de uma pipeline também, e dependendo de uma ação, retorno um observable, e dependendo de outra, eu retorno outro. Por que eu preciso fazer isso? Porque se eu for fazer isso através de um if convencional, seria um pouco mais complicado. Porque imagina que eu tenho um cenário onde eu preciso que uma condição seja baseada no retorno de uma API, por exemplo. Para pegar esse retorno, eu teria que estar dentro de uma pipeline ou de um subscribe na forma convencional, na forma que eu considero antiga. Para fazer isso, eu precisaria pegar esse retorno, atribuir ele a um atributo da minha classe e pegar esse atributo e fazer uma condição para chamar outros observables que eu quisesse, dependendo da minha lógica não. Eu não preciso fazer isso. Eu posso considerar ele como operador, fazer uma condição e retornar o que eu quiser através dessa condição. Tem o de criação que é um pouco mais simples. Esse from, por exemplo, eu consigo colocar um array dentro dele e aí eu vou executar uma pipeline de acordo com os valores desse array.
Tem o FlowEvent, que é uma abordagem bem mais simples e que dispensa frameworks, que eu consigo mapear eventos do DOM, como por exemplo o click. Eu fizer um FlowEvent de um document e colocar o segundo parâmetro como click, por exemplo, ele vai ficar reagindo a cada ação de clique do usuário. Tem a tratativa de erro aí, que é um retry, que é muito útil quando, por exemplo, eu faço uma requisição e ela falha. Aí eu posso fazer um retry 3, por exemplo. Aí ele vai tentar 3 vezes, se não conseguir ele para, mas ele vai tentar 3 vezes até conseguir o sucesso daquela requisição. Tem o multicast, que o conceito é um pouco mais complicado, mas ele basicamente lhe disponibiliza uma forma de criar fluxos observáveis e fazer com que eles sejam inscritos em qualquer momento. Ou seja, eu posso criar um fluxo observável, guardar ele em uma constantezinha lá ou em um atributo e somente executar um subscribe dele para começar a assistir aquele fluxo observável quando eu quiser, de acordo com qualquer condição minha. Tem o filtering, que tem aí esse primeiro chamado filter, que é bem parecido com o filter padrão do JavaScript. Eu não falei, mas pode parecer um pouco confuso o map e o filter, porque são palavras reservadas do JavaScript, mas eles funcionam de forma um pouco com um propósito diferente. Se eu usar um map dentro de uma pipeline, aquela pipeline vai saber que esse map não é o do JavaScript, sim o do RxJS, que precisa ser importado da biblioteca do RxJS, que eu vou mostrar esse import acontecendo. Pronto, eu tenho um take aí que ele pode fazer com que eu restrinja a reação da minha pipeline a um valor especificado. Por exemplo, se eu fizer dentro de uma pipe, eu colocar um take de 1, eu vou garantir que aquele fluxo só vai ser executado uma vez e independe aí da quantidade que eu colocar, só vai ser executado aquela quantidade. Transformation tem um map aí que já foi dito. Tem o Reduce, que funciona bem parecido também com o Reduce do JavaScript padrão, só que dentro de uma pipeline. Porque eu preciso usar esses operadores específicos do Rx e não simplesmente o do JavaScript? Porque eu posso controlar aquele fluxo de dados, ou seja, eu só retorno para um próximo operador quando os meus dados forem mapeados ou filtrados através do operador. Dessa forma eu consigo diminuir a quantidade de código dentro de cada operador e fica um pouco mais simples de ler. Ou melhor, fica bem mais simples de ler quando eu não tenho tanta lógica dentro de cada operador. Como é comumente usado aí, geralmente existe muito código dentro de um sucesso, dentro de um callback do subscribe, por exemplo. Fica um pouco ilegível, não é uma boa prática. E em seguida tem os operadores de utilidade, que um dos mais utilizados aí são o TAP, que já foi dito aí, mas só recapitulando, ele permite você fazer o que quiser dentro dele, com o retorno dos dados ou sem o retorno dos dados. E tem o Finalize, que funciona muito parecido com aquele callback de complete lá do primeiro exemplo que eu mostrei aqui. Esse Finalize, ele funciona muito parecido com esse callback final aí, só que ele não é dentro do subscribe. Vocês podem perceber que um subscribe sem callback, ele fica meio que esquecido lá no final, mas ele tem uma responsabilidade muito grande, que é fazer a minha pipeline funcionar. Ou seja, se eu simplesmente fizer a chamada do método e não fizer uma ponto subscribe, esses dados nunca vão ser tratados. Em seguida, tem outro conceito muito interessante do RxJS, que são subjects. O que são subjects? Como a própria descrição aí diz, ele é simplesmente um mecanismo de criar fluxos observáveis
sem ser através do HTTP Client que Java traz para a gente. Como eu poderia fazer isso? Para que seja feito, eu tenho 4 principais tipos de subject. São esses 4 aí, o Async, Subject, Behavior, Replay e Subject. E com esses 4 operadores eu consigo criar um atributo, uma constante, por exemplo, e criar em seguida a possibilidade de me inscrever nesse atributo. Ou seja, sempre que esses caras tiver alguma reação, eu vou fazer uma execução, por exemplo. Com exceção do Async Subject, por exemplo, que ele independente das chamadas, ele se chama assim porque ele somente executa no complete. Vou mostrar mais pra frente o que é esse complete, mas ele possui essa abordagem. Ele faz com que o meu subscribe reaja apenas na ação de complete. Tem o behavior subject, que é quando eu crio um atributo em minha classe e inicio ela com algum valor, pode ser um array, um objeto, e daí eu vou reagir sempre que esses valores for atualizados através de um método chamado next, que todos os 4 têm. Esse método next ele faz com que eu atualize o conteúdo desses subjects. Ou seja, quando eu atualizo o conteúdo dele, imagina que eu tenho 4 pontos subscribe no retorno desse subject, todos os 4 vão receber esses valores. Tem o replay subject, que não é tanto utilizado não, que cria um canal de transmissão com valor inicial, considerando um parâmetro como buffer, ou seja, eu consigo meio que fazer uma espécie de cache com esses valores, para que ele não seja executado sempre, qualquer mudança principalmente. E tem o subject, que é uma forma bem mais simples, e é muito utilizado também, que eu consigo simplesmente criar um atributo e não iniciar ele com valor. Um atributo qualquer, que depois eu posso fazer um next nele e colocar qualquer valor que eu quiser. Isso é muito utilizado, por exemplo, em booleano. Imagina que eu tenho lá uma classe de 1000 arquivos, sei lá, um cenário complexo aí que eu teria a necessidade de ter 1000 arquivos numa classe. Dentro de alguns métodos, dentro dessas 1000 linhas, eu conseguiria reagir quando alguém atualizasse o valor desse subject. O cenário um pouco real disso seria, por exemplo, controlar um loading de uma tela. Poderia controlar ele com um subject. Por exemplo, exibir o load quando esse subject for true e sumir com ele quando ele for false, por exemplo. Mas como lidar com memory leaks dentro da utilização de RxJS? O que nem todo mundo sabe é que utilizar RxJS é muito bom, beleza, mas é preciso estar sempre atento a como tratar e evitar memory leaks nele. Ou seja, cada ação de subscribe eu crio lá, né, meu espaço em memória para realizar essa inscrição, mas eu preciso ter a responsabilidade de liberar esse espaço quando não for mais necessário. E como fazer isso? Imagina que eu tenho pronto, deixa eu explicar logo esse exemplo aqui. Pronto, imagina que eu tenho deixa eu botar o slide, vai ficar mais claro. Pronto, aqui, beleza. Imagina que eu tenho essa inscrição nesse método aí e ela está sempre ativa. Imagina que eu saio desse componente e volto, essa inscrição vai ser dobrada. Depois eu saio e volto de novo, ela vai ser triplicada, pois eu nunca fiz o descadastro nessa inscrição. Mas quando você utiliza RxJS, você precisa ter a responsabilidade de fazer esse descadastro, pois para cada subscribe precisa ter um non-subscribe.
Pois imagina que você faz um subscribe de forma crítica aí dentro de um loop, por exemplo. Você rapidamente vai lotar a memória do seu browser e vai travar, não vai funcionar mais nada. Existem duas formas de fazer esse unsubscribe aí, esse descadastro. São eles utilizando o retorno do subscribe, ou seja, sempre que eu faço um ponto subscribe, esse ponto subscribe ele me retorna um valor que corresponde à classe de subscribe, corresponde à classe subscribe. Como vocês podem ver aqui, esse código ele é da própria implementação do RX que tem lá na documentação. Dentro de um observable eu tenho esse método subscribe, que é aquele momento que a gente faz o ponto. E como vocês podem ver, ele retorna uma subscription. E essa subscription, por sua vez, tem o método unsubscribe, que serve para matar aquela inscrição, pois eu não preciso mais. Essa é uma forma muito boa de se utilizar, mas ela não é escalável. Considerar o retorno de um subscribe como um parâmetro para eu fazer o descadastro dele não é tão escalável. Isso aqui é uma forma muito boa de ser utilizada quando eu tenho, por exemplo, somente um subscribe dentro de um componente. Eu posso usar tranquilamente e fazer, atribuir o retorno desse subscribe, que é do tipo subscription, a um atributo da minha classe e fazer o unsubscribe no destroy do meu componente, por exemplo. É uma boa. Mas quando eu digo que ele é não escalável, é com relação à quantidade de subscribe que eu tenho dentro do meu componente. Isso aí atende muito bem quando é um, mas imagina que eu tenho 3, 5, 10 subscribe dentro do meu componente. Como lidar com o descadastro desses caras? Eu vou criar um atributo para cada subscribe? Posso criar, mas não é escalável, vai ficar verboso. E como fazer isso de forma escalável? É para isso que existe essa abordagem de um atributo chamado destroy. Esse atributo aqui, ele possui esse dólarzinho, que é uma convenção do RX, onde sempre que eu tenho fluxos que podem ser observados, eu posso colocar esse dólar, que aí quem conhece de cara já bate e vê que é um fluxo observável. E como tratar esse descadastro de forma escalável. Eu declararia um atributo que recebe a instância de um subject, e essa instância, ela, por sua vez, ela é do tipo subject, seria o mesmo que eu colocar aqui no TypeScript 2.subject. Isso aí é a inferência do tipo do próprio TypeScript. E esse destroy, eu preciso colocar ele dentro de um operador chamado takeUntil, que vai dentro do pipe também, faz parte lá da minha pipeline. E quando eu faço isso, eu digo para a minha pipeline e para aquele meu subscribe que ele só vai ser necessário enquanto o meu atributo destroy não estiver finalizado. E em que momento eu finalizo o meu destroy? No momento que meu componente é destruído, ou seja, quando eu saio daquele componente e ele some, ele é destruído. Eu preciso fazer aí o ponto next e o ponto complete para finalizar ele. Ou seja, aquele meu subscribe não vai mais ser necessário. Se depois de fazer isso eu voltar para aquele componente, eu vou ter um novo subscribe, mas o meu antigo já era. Eu não tenho mais a alocação daquele espaço em memória. E isso se torna um pouco mais crítico ainda quando eu utilizo o merge. Imagina que eu fiz um merge de vários observables e depois eu esqueço totalmente de desescrever ele. Eu tenho um problema crítico, pois eu estou criando muitas alocações de memórias que não serão nunca limpas, a menos que eu faça essa implementação. Dessa forma aí eu posso ter 20 subscribe dentro de um componente. Se eu colocar o takeUntil dentro dele, na pipe, eu vou conseguir facilmente
dizer para o meu subscribe que ele não é mais necessário. Vamos lá. Existem algumas formas de automatizar essa necessidade de colocar um take útil para evitar memory leak. Um deles é essa biblioteca aí chamada Angular Extension /lint rules. Ele basicamente cria uma regra lá no meu editor. Para quem trabalha aí com linters, geralmente projetos React a galera gosta bastante de utilizar linters. Ele coloca um ordemzinho lá quando você faz um ponto subscribe e não coloca o take útil, por exemplo. Essa biblioteca ela tem muito que melhorar ainda. Ela é relativamente nova e, por exemplo, se eu simplesmente fizer um unsubscribe daquela forma mais antiga lá que eu mostrei, ela ainda assim diz que não é necessária, mas eu achei relevante exibir aqui nessa apresentação, porque principalmente para quem está começando com RxJS, é muito comum você esquecer de não se inscrever, não descadastrar aquele seu subscribe. Eu tenho também esse sitezinho aqui chamado LearnRx, que é uma mina de ouro aí do RxJS, tem diversos operadores. Vou mostrar aqui para vocês. Tem uma lista gigantesca aqui de operadores. Deixa eu mostrar a lista completa. Eu tenho aqui a lista completa de operadores, infinitas possibilidades que eu posso fazer com RX. Vale muito a pena dar uma lida, ela é bem intuitiva. Ela não é a documentação oficial, mas ela inclusive é recomendada lá na documentação oficial como guia de prática e de mão na massa com o RX, né? Você consegue ver alguns exemplos dele no Stack Blitz, para quem conhece aí. E eu resolvi aqui para essa apresentação mostrar alguns exemplos, né, de RX para fixar um pouco essa informação, pois para quem não conhece, nunca ouviu falar do RX, pode parecer um pouco confuso de inicial. Nesse meu exemplo, eu criei aqui alguns componentes e cada componente eu tinha a necessidade de abordar alguns operadores e também subjects. Eu vou começar aqui por esse Reactive Field, que é um problema bem comum que alguns desenvolvedores enfrentam, que é aquela própria barra de pesquisa, né, de qualquer tabela. Imagina que eu tenho uma barra de pesquisa e eu preciso que o valor que eu digite faça uma busca imediata lá no back-end, né? Qual seria a forma comum de fazer isso, esquecendo inclusive framework? Eu colocaria lá uma requisição no change do valor do meu input, ou seja, cada vez que o meu valor mudasse nessa pesquisa aqui, eu iria fazer uma requisição para o meu back-end. Isso é viável? Com certeza não. Por que não é viável? Porque você estaria lotando seu back-end de requisições muitas vezes desnecessárias. Porque vamos supor que você quer pesquisar na lista o nome Matheus. Eu não preciso que quando eu digite o A, ele já busque. Isso é muito desnecessário. Com alguns operadores de RX eu consigo fazer essa pesquisa somente sob demanda. Pronto. Digitei meu nome Matheus e ele fez apenas uma requisição. Vou mostrar aqui de novo para vocês. Pronto, vocês podem ver aí que ele fez uma requisição utilizando alguns operadores do RX. E se eu tirar esses operadores, quantas requisições eu faço? Vamos ver? Tenho 7 requisições para o nome Matheus no meu back-end. E até o ato de apagar ele gera mais requisições, ou seja, ao total, escrever e apagar o nome de Matheus me rendeu 14 requisições no meu back-end. Imagina vários usuários usando essa pesquisa, hein? E para evitar esse problema, que é relativamente simples, mas vale muito a pena criar uma boa tratativa, eu desenvolvi um exemplozinho aqui com Angular, onde eu tenho um formulário reativo aqui do Angular.
Esse formulário está em um input, esse atributo, em um input no HTML do Angular. E através dos próprios métodos dos formulários reativos do Angular, eu consigo retornar um observable para cada ação de mudança nesse valor. Ou seja, de forma automática aqui, o meu value change que vem lá do form control do Angular, ele já me retorna um observable. Por que eu resolvi trazer exemplos do Angular? Não só porque é um framework que eu tenho trabalhado mais atualmente, mas porque ele tem uma integração muito simples com o RX. Ele já, de forma padrão, por default, ele já retorna observables em algumas situações. Tanto o HTTP client lá do Angular, quando eu faço um método que ele retorna observable, alguns métodos do meu formulário reativo também retornam. Ou seja, você vê aqui, ó, esse método retorna um observable de n. Pode ser qualquer valor desse formulário aí. E eu consigo já iniciar aqui de cara uma pipeline. Vamos entender o que são esses operadores dentro dessa pipeline. Tem aqui o debounce time, que vai fazer com que eu crie uma espécie de intervalo entre emissões na minha mudança de valores. Ou seja, com esse debounce time, eu restringo a emissão de valores e a captura dessa emissão desses valores dentro de 500 milissegundos. Já ganho aí um gapzinho aí de requisições para o meu back-end, né? E em conjunto com o Distinct Until Change, eu garanto que eu não vou fazer emissões para valores repetidos. Vou fazer um exemplo aqui. Pode ver que eu estou digitando A e apago e ele não faz requisição. Mas se eu fizer A, S e apagar, ele já faz requisição. Ou seja, quando eu faço A e apago, o meu Distinct Until Change verifica que aquele valor A é igual ao valor anterior. Então ele não quer. Eu digitei e apaguei, ele não quer. E com esse filter aqui, ele é bem parecido com o JavaScript, como eu falei anteriormente. Eu simplesmente digo que eu não quero que emita valor ou que eu trate valores dessa emissão quando o valor for vazio. Ou seja, quando eu apagar os meus dados, não existe a necessidade de fazer uma requisição. O valor é limpo, não preciso fazer essa requisição. Dessa forma eu tenho um ganho muito grande aí de performance lá do meu back-end, porque eu não vou estar sobrecarregando ele. E eu consigo ter um código bem legível aqui, através de operadores no meu pipeline. Geralmente eu gosto de colocar alguns comentários, só quando o operador é um pouco diferente, somente para desenvolvedores iniciantes saber de cara qual é o objetivo daquele operador. Mas recomendo a todos uma leitura lá naquele Learn RxJS, que vale muito a pena. Em seguida eu tenho um outro exemplo aqui, usando um outro operador do RX, chamado Until Change. O que é que esse cara faz? Imagina que eu tenho um array que veio lá do meu back-end, e esse array possui vários nomes atrelados a uma chave name, e eu quero que ele só exiba valores, só emita valores para objeto cuja essa chave name seja diferente. Ou seja, tem aqui alguns nomes e esse MIT aparece repetido. Ele não vai exibir esses valores repetidos. Dentro dessa pipeline, eu coloco lá, especifico que não deve ter mudanças na chave name. Ou seja, eu só vou exibir valores cuja essa chave não seja repetida. E esse from, o que é esse from aqui que parece meio estranho? Esse from, ele é importado do RX também, e ele é uma forma de eu criar
um retorno do tipo observable para arrays. Ou seja, eu consigo inserir um array dentro dele e a partir desse array que eu faço essa atribuição aqui a uma constante chamada source, que também segue aquela convençãozinha, faz com que eu consiga executar pipelines através desse from. Ou seja, eu consigo aqui usar qualquer operador do RX, JS, através desse arrayzinho aqui. Vamos lá, agora eu tenho mais alguns exemplos aqui para vocês. Dá um zoom. Não tá menino aí. Acho que agora melhorou, hein? Beleza. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês como é que a gente lida com tratativa de erro, que é basicamente o que eu falei naquela página da apresentação. E eu trouxe duas abordagens, né? A mais comum e a mais escalável. A mais comum, eu tenho aqui uma classe qualquer aqui, que na verdade é um componente do Angular. E eu tenho aquele exemplo inicial lá do input. Como eu posso fazer o descadastro nesse subscribe? Eu crio aqui um atributo na minha classe chamado field subscription, que vai receber a inscrição daquele meu campo, e ele pega o retorno desse cara aqui, atribui esse atributo, e lá no destroy eu simplesmente faço o descadastro dele, faço um subscribe, e quando eu entrar novamente nesse componente, ele não vai mais estar inscrito. Já vou iniciar uma outra inscrição no init. Tenho aqui em seguida a forma mais escalável, que é utilizando o destroy, como foi dito. Essa forma mais escalável aqui eu utilizei os dois exemplos anteriores também, que foi o do campo reativo e o da remoção de duplicidades aqui, da chave name. E eu consigo fazer o take until passando o destroy como parâmetro nesses dois subscribe. Ou seja, tenho aqui a primeira inscrição, que é a do input change, que eu isolei em um método. E dentro da pipeline eu coloco take until, passando destroy. E faço a mesma coisa no stick change. Esse cara aqui. Dentro da pipeline dele, eu utilizo a mesma abordagem e aí eu garanto que quando meu componente for destruído, eu vou dispensar aquelas duas inscrições. Beleza. Pulando a parte de tratativa de memory leaks, tenho só mais dois aqui para a gente finalizar, que é a utilização do subject. Como é que a gente utiliza esse subject? Pronto. Para utilizar esse subject, eu tenho aqui um atributo da minha classe chamado subject, respeitando a convenção novamente, recebe um new subject. Para quem lembra, ele não exige um valor inicial. Em seguida, eu tenho dois métodos aqui da minha classe. Um é a primeira inscrição, que faz nada mais nada menos que jogar um console na tela aí, sempre que esse cara for atualizado. E a segunda inscrição, que também joga um console quando esse cara for atualizado. O que é que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar que sempre que eu der um next nesse subject, eu vou criar uma reação nesses dois subscribe. Mas não necessariamente precisa ser dois, pode ter 10 subscribe. Não necessariamente esses subscribe precisam estar dentro desse componente. Imagina que eu tenho isso aqui dentro do serviço.
eu estaria aí criando uma espécie de estado global da minha aplicação. Para quem mexe com React aí, conhece bastante o que é gerenciamento de estado, mas a ideia seria basicamente a mesma. Eu teria aí diversos componentes reagindo a mudanças de um estado global. Se eu estivesse isolando esse cara aqui em um serviço mais genérico que eu pudesse utilizar em diversos componentes. Por último, eu tenho um exemplo do merge. Espero conseguir deixar mais claro qual o objetivo dele. E o que é que a gente faz com esse merge? Dentro desse unit aqui, que é executado sempre que o meu componente inicia, eu tenho a chamada de 4 observables. Esse interval, ele é também importado do Rx e ele me retorna um observable através de um período especificado. Ou seja, quando eu crio aqui um interval e passo 2500 milissegundos para ele, ele vai fazer com que quem tiver inscrito nesse cara receba emissões de 2,5 segundos em 2,5 segundos. E o mesmo serve para todas as outras constantes aqui. Esse map_to, ele também é um operador do Rx, está importado aqui do Rx, assim como o take e o tap. Ele faz com que eu de imediato retorne um valor que está no meu parâmetro aqui, sem precisamente iniciar um callback. Eu já posso de cara retornar aí um valor, nesse caso é uma string, mas poderia ser um inteiro ou um objeto, qualquer coisa. E onde é que entra o merge nessa história? Nessa linha 32 aqui eu tenho a utilização do merge, que também é importado do Rx. Dentro desse merge eu passo nada mais nada menos que 4 observables, 4 constantes diferentes que me retornam um observable. A primeira emite de 2,5 segundos, 2,5 segundos, a segunda é de 2 segundos, a outra é de 1,5 segundo e a outra de 1 segundo. O que é que eu faço quando eu faço um ponto subscribe desse merge? Eu tenho diversas emissões aí simultâneas. Deixa eu dar um refresh aqui. Pronto. Tive aí a primeira execução, que foi a do que está aqui na linha 30, desse observer. Eu executei ele porque ele é o primeiro aqui com um valor menor. Em seguida, eu executei esse da linha 27. Em seguida, o da linha 24 e depois da linha 21. E eu precisei colocar um limitador aqui. Eu quis dizer que aquele meu subscribe só iria realizar emissões 5 vezes. Porque se eu tirar esses 5, ele vai ficar em loop infinito, porque eu vou ter emissões quando esses caras aqui reagirem, que é no tempo especificado. Ou seja, limitando 5 vezes, eu consigo garantir que eu vou ter a emissão de todos e não vou ter um loop infinito. Isso aqui é um exemplo um pouco bobo de cara, mas ele serve para você ver como é possível criar um foco central de reação de mudanças através de diversos observables, diversos retornos observáveis. Isso é muito útil no dia a dia e já salvou bastante a minha vida. Por exemplo, imagine um cenário que eu tenho lá um dashboard e quero que aqueles meus dados seja atualizado de tantos e tantos segundos. Eu posso criar um interval dentro de um mesh, ou seja, eu posso fazer um mesh de vários retornos observáveis e fazer com que o loop desse interval